Olá, boa noite. Continua internada a menina de 9 anos que levou mais de 500 picadas de abelha no norte do estado. Alice tinha acabado de sofrer um acidente de trânsito em Montanha. Ela tem apenas 9 anos e tentava pedir socorro para o avô e o bisavô quando o ataque aconteceu. A ação rápida de 2 pessoas que passavam pelo local evitou que o pior acontecesse com a menina. Mas, infelizmente, os idosos que estavam com ela no carro não resistiram. Já já você acompanha todos os detalhes desse caso aqui no TN2. Porque agora a gente fala da insegurança nas ruas da Grande Vitória. Os bandidos estão assaltando pessoas com submetralhadora. Em menos de 1 minuto, várias vítimas ficaram no prejuízo. As 2 mulheres estavam esperando o ônibus no ponto, aproveitando a sombra do poste, quando de repente um veículo branco se aproxima e o motorista aparentemente armado anuncia o assalto e leva os celulares das vítimas. Esse assalto ocorreu por volta de 7 horas da manhã aqui no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Depois do crime, os bandidos fugiram. O problema é que essa não foi a única ação criminosa desse tipo que aconteceu aqui na Grande Vitória. Olha só esse flagrante que aconteceu em Campo Grande, Cariacica. A mulher, uma trabalhadora, segue por uma calçada até que 2 suspeitos chegam de moto. O que está na garupa desce e mostra uma submetralhadora. Ele rouba a bolsa e o celular da vítima e também foge. Olha, as denúncias sobre os suspeitos podem ser feitas de forma anônima ao 181. Teve flagrante de acidente grave no sul do estado. O carro faz a manobra e é atingido pela moto. A batida aconteceu no balneário de Itapemirim. O motociclista foi socorrido e levado para o hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. A seguir, os detalhes da menina que levou mais de 500 picadas de abelha após um acidente de trânsito é daqui a pouquinho. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas por um táxi em Vila Velha. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu. Uma mulher de 51 anos morreu na hora. O marido dela, de 55 anos, que estava em outra bicicleta, também foi atingido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. A rodovia precisou ser parcialmente fechada durante o resgate. O corpo da mulher foi levado ao DML de Vitória e o taxista encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Pelo segundo dia consecutivo, teve confusão após o desfile dos blocos no centro de Vitória. A PM dispersou um grupo que estava com caixas de som depois do horário definido pela prefeitura. Para os moradores da região, o problema ficou pior devido à falta de atividades culturais no Sambão do Povo no último dia de carnaval. No vídeo é possível ver equipes da Prefeitura de Vitória determinando o fechamento das barracas. Segundo o órgão, essa dispersão começou 1h30 após o fim dos desfiles de blocos. O limite para a saída do local era até às 10 horas da noite. A partir desse horário, o que se viu no centro foram essas cenas. Pelo segundo dia, balas de borracha e bombas de efeito moral foram usadas para dispersar foliões e ambulantes. Isso aqui foi o que atiraram na gente. Isso aqui é o que estava lá perto da gente, em cima da calçada. Esse ano a gente teve um curso organizado pela Prefeitura, da Vigilância Sanitária, de Boas Práticas, lá no Senai. E para quê? Para a gente ser expulso a tiro. A ação também foi criticada por essa moradora, que acredita ter havido exagero na ação dos policiais. Discordo dessa ação, da forma como ela foi feita, porque a hora da repressão a galera corre e aí cai e aí outras pessoas se atropelam. Segundo a prefeitura, a ação foi necessária após um pequeno grupo promover tumultos e desordem no local. Na segunda-feira, a Polícia Militar justificou o uso da força tática após uma série de roubos e brigas generalizadas. Diferente dos outros dias de carnaval, na terça-feira os desfiles dos blocos aconteceram nas ruas do centro e não na Avenida Beira-Mar. O limite de horário estabelecido pela Prefeitura foi mantido até às 7 horas da noite. A diferença é que no último dia do carnaval oficial não houve programação extra no Sambão do Povo. E essa é justamente uma das críticas levantadas pela Associação de Moradores do Centro, que pode ter levado ao descontrole na noite passada. Enquanto tinha atividade no Sambão do Povo, o número de pessoas aqui no centro de Vitória foi menor. Ontem, que era o último dia de carnaval,
não teve atividade no Sambão do Povo e o número de pessoas aqui no centro de Vitória foi muito maior que anteontem. Ainda segundo o presidente, muitas demandas levadas à prefeitura foram atendidas, como a instalação de cerca de 700 lixeiras em todo o bairro. Mas ele questionou a ação preventiva das forças de segurança. No período noturno, nós recebemos ontem vários vídeos de carros de sons e caixas de sons aqui pela Rua 7. O que faltou à noite, efetivamente, foi a fiscalização e a segurança. Bom, nós temos informações sobre esse assunto. A Prefeitura de Vitória disse em nota que apreendeu 67 caixas de som nesses dias de folia no centro e que precisou dispersar um pequeno grupo hostil que estava provocando tumultos e desordem no bairro e que se negou a ir embora. Afirmou que foi um episódio isolado e que não representa os moradores e as quase 500 mil pessoas que participaram desses 4 dias de desfiles de blocos. Já a PM afirmou que ambulantes e frequentadores foram avisados às 8h30 da noite que teriam que ir embora até às 10 horas. Mas algumas pessoas se recusaram a sair, atacaram os militares com garrafas e pedras. Por isso, segundo a PM, houve ação. E segundo a PM ainda, ninguém foi detido e não houve feridos. Agora, olha só, esse flagrante feito durante um desfile de bloco em Vila Velha. O homem está com uma arma em meio aos foliões em Cobilândia. Em 2 dias, teve tiroteio no local e um adolescente de 13 anos acabou baleado. O tiro atravessou o quadril do adolescente. Foram os amigos que o socorreram, levaram ele de bicicleta para casa, já que na confusão, ele e a mãe se perderam. Todo mundo lá reunido, brincando. E aí, do nada, chegou 2 rapazes de moto e metralharam lá. Todo mundo saiu correndo. O bloco estava nessa rua em Cobilândia, Vila Velha. Era mais um dia da folia de carnaval. Passava das 7 horas da noite. Várias crianças estavam por aqui. De acordo com testemunhas, os tiroteios aqui aconteceram em 2 dias seguidos. Nesta terça-feira, além de atirar para o alto, de acordo com essas pessoas, os 2 homens que estavam numa moto atiraram para cima da multidão. O adolescente de 13 anos demorou a perceber o que estava acontecendo e, de acordo com a mãe, foi assim que ele acabou atingido por uma bala perdida. Foi aquele barata voa, todo mundo correndo. E aí ele sentiu, só que ele não estava comigo, ele estava junto com os amigos. A mãe disse que tentou achá-lo na região, só foi encontrar o filho dentro de casa, ainda sangrando. O tiro não atingiu nenhum órgão, ele está bem e já recebeu alta. Mas ficou para a mãe o susto que aconteceu em plena folia. 2 homens de moto aterrorizando quem participava da festa nesta região. Se você tem informações, ligue para a polícia no 181. Uma criança de 2 anos morreu afogada em uma represa no norte do estado. Henrico Riso de Melo foi encontrado pelo vizinho já sem vida. O corpo estava na represa que fica nos fundos da residência, na zona rural de Vila Pavão. A criança tinha o costume de brincar no quintal de casa. Foram os pais que sentiram falta do menino, pediram a ajuda dos vizinhos para tentar encontrá-lo. A polícia foi acionada e o corpo da criancinha foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. Está internada em Colatina a menina de 9 anos que levou mais de 300 picadas de abelha após um acidente de trânsito. A Alice perdeu o avô e o bisavô que estavam no carro. Apesar da tragédia, ela se recupera bem e está ansiosa para voltar para casa. O acidente aconteceu na tarde do último domingo na rodovia ES-130, na zona rural de Montanha, no norte do estado. O carro perdeu o controle numa curva e caiu em uma ribanceira de cerca de 15 metros. Alice estava no carro junto com o avô José Pereira Novaes, de 77 anos, e o bisavô Paulo Soares Ribeiro, de 96. Ela só tem 9 anos e ela pensou em subir para pedir ajuda, porque o avô dela já estava fora do carro, caído no chão. Seu José, que estava dirigindo, morreu na hora. O outro idoso que estava no carona chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu. Alice estava no banco de trás do veículo. Ela sofreu poucos ferimentos no acidente. Ela estava em estado de choque e ela chamava por meu nome, mas ela estava o tempo todo consciente. O problema é que próximo ao local da batida havia um enxame de abelhas que atacou a menina de 9 anos.
A mãe de Alice, Renata, fala que a filha entrou em desespero. Ela não soube informar como surgiu as abelhas. Ela falou que surgiu uma abelha rondando e depois foram muitas abelhas. Para tentar fugir das abelhas, Alice subiu a ribanceira 15 metros até chegar à pista. Lá ela conseguiu pedir ajuda e foi auxiliada por 2 pessoas. Uma delas jogou barro nos cabelos da menina, o que acabou amenizando a situação. Do acidente, ela tem uns hematomas, porque houve a pancada, mas a maioria são picadas das abelhas mesmo. E as costas dela foi o local que teve muito mais picadas. Os policiais ajudaram lá no momento do acidente a ir retirando. A polícia militar foi até o local. Alice foi levada para o hospital pediátrico de Colatina. Ela levou cerca de 300 picadas, mais de 90 só na região da cabeça. Qualquer inseto, ela entra em desespero, mas ela vai fazer acompanhamento psicológico, porque ela está bem abalada. É um momento e é o segundo acidente que ela passa. 5 meses de vida, ela já sofreu um acidente. Deus o livre, mas se você sofrer ataque de abelhas alguma vez, não há muito o que fazer, a não ser correr. Se é uma pessoa que é alérgica à picada de abelhas, ela tem que procurar imediatamente o socorro médico. Então, se sentir, por exemplo, falta de ar, inchaço na boca, dificuldade de respirar, procure imediatamente o socorro. E se por acaso for picado, nunca tire os ferrões com a unha. Se você não for alérgico, você pode tentar retirar ali o ferrão raspando, utilizando algum cartão, régua, algo rígido. Mas nunca tente puxar com uma pinça ou retirar com uma unha, que isso acaba inoculando ainda mais o veneno. Graças a Deus pela vida da nossa filha, que está bem, está estável, está doida para ir para casa, está se alimentando bem, está andando bem. Vou viver o luto com a minha família assim que eu sair daqui. E assim, a gente só consegue agradecer porque temos um motivo para agradecer mesmo. Nossa solidariedade à família. A gente deseja que a Alice fique bem, se recupere logo e possa voltar para casa. A seguir, sinalização confusa tem deixado os motoristas perdidos e revoltados no contorno do Mestre Álvaro na Serra. É já já. Imagina nesse calorão você receber uma água dessa cor ou ficar sem água em casa. O problema, gente, não acontece só em uma casa, não. Isso é numa rua inteira. Na verdade, é um bairro inteiro que está reclamando que o serviço de abastecimento de água não anda nada bom. O cartaz já diz tudo. Água é vida. Parte dos moradores de Nova Carapina 2, na Serra, se uniu para fazer um apelo por abastecimento. Em alguns casos, falta água desde a sexta-feira de carnaval. Mas, segundo eles, essa é uma situação que se arrasta há meses. Já se estende há mais de 6 meses, né? Mas nos últimos meses, 2, 3 meses, a situação tem se agravado bem mais. Toda semana falta água, toda semana. Parece que nós fomos premiados a ficar sem água. O bairro até tem sido abastecido por carros-pipas, mas, de acordo com os moradores, não tem sido o suficiente. E quando chega, olha a cor da água que sai da torneira. O caminhão entra em uma rua, dá para fazer 2, 3 casas. Ao invés de resolver o problema, nós arrumamos outro. E quando chega a água, infelizmente, daquela cor, está fornecendo lama para a população. Uma falta de respeito. O transtorno desses moradores é na vida pessoal e profissional. A Eliane é confeiteira e corre o risco de perder R$ 1.800 de encomendas porque não consegue produzir sem água. Eu tive que remarcar clientes na agenda, outros eu tive que cancelar. E hoje a minha maior preocupação é uma festa que eu tenho para esse fim de semana, uma festa grande, bem importante para mim. E até agora a gente não conseguiu dar início a essa festa com a produção de doces, com a produção de bolos. É um volume bastante significativo e a gente fica bastante preocupado. A Loara está com a casa cheia, ao todo 7 pessoas. Nem todo mundo estava no momento, mas a irmã saiu do interior para passar o carnaval nesse sufoco. A Loara já gastou quase R$100 só de água mineral. Também está comprando comida fora de casa para tentar economizar o máximo de água que puder. Agora, economiza de um lado e gasta muito dinheiro de outro. Loara, como é que está sendo a sua rotina com uma semana sem água em casa?
Tá complicado, tá muito complicado, porque eu tenho umas crianças em casa, né? Então, assim, as nossas prioridades é para beber, tomar um banho só bem rápido, né? E, assim, a comida a gente tá tendo que comprar também, porque acumula louça, aí você tem que acabar gastando água para lavar a louça também. Então, tá bem difícil. E mesmo com o abastecimento, semana sim, semana não, a indignação é que a conta não vem com desconto. Olha essa de mais de R$300. O que a população quer é uma solução definitiva para um direito de todo cidadão. Sempre tem uma justificativa diferente, né? Com chuvas, as águas dos rios estavam turva. Quando está calor, não tem água no rio. E dessa vez agora descobriram um vazamento, ninguém sabe onde, e seria resolvido hoje. Às 10 horas da manhã ia estabelecer o abastecimento, mas são quase 2 horas da tarde e nada, tem casa sem água ainda. Olha, a CESAM confirmou que hoje pela manhã os técnicos corrigiram o vazamento de água que estava prejudicando o abastecimento no bairro e que o fornecimento já foi retomado, mas somente agora à noite será totalmente normalizado. Os moradores que ainda estiverem com falta d'água devem acionar a CESAM, tem o número do WhatsApp 3422-0115 e tem o telefone também 115 da CESAM para que o abastecimento seja complementado com um carro-pipa. Então dá uma ligadinha aí, viu? Agora acompanhe comigo aqui no LED, essa placa está instalada, gente, aqui ó, nas proximidades do contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Deveria servir para orientar quem passa ali pelo trecho, só que tem deixado os motoristas mais confusos e não é difícil ver motoristas se perdendo na região. Inaugurado há menos de 2 meses, o contorno do Mestre Álvaro, ligação alternativa entre os municípios de Serra e Cariacica, tem deixado condutores confusos, sem saber qual caminho tomar para chegar ao destino desejado. A exemplo do Paulo, que já se perdeu aqui. Já me perdi e não foi bom não, tá? Tava chovendo de noite e aí eu entrei nessa via aqui, não sabia, não tinha sinalização. Quando eu vi, eu estava em Nova Rosa da Penha, ali naquele trecho, que eu fui perguntar a um bar lá, que mandaram eu retornar de novo, para mim poder pegar o caminho certo, mas foi tenso. Amigo, não foi fácil nem para nossa equipe, que também se perdeu. Conversamos com o Paulo na região de Calogi, na Serra, onde a placa de sinalização, segundo condutores, deveria estar no canteiro central, não onde operários ainda trabalham, bem no acesso norte do contorno do Mestre Álvaro. E olha que a gente é acostumado, né? A gente tem sítio aqui há muito tempo, mas só que essa obra ela tá bem mal sinalizada mesmo e tá bem confuso. Para entrar já é difícil, que a gente tem uma entrada aqui que também não está sinalizada, ou às vezes a gente tem que ir no posto Chapada Grande, que é aqui na frente, fazer retorno, que também é perigoso lá porque não tem sinalização. Aqui tem sido comum ver carros de passeio, caminhões e até coletivos do Transcol dando voltas para pegar pista e sentido corretos. A confusão dos condutores começa neste ponto aqui, graças a esta placa, que indica que para chegar ao município da Serra é preciso pegar uma saída à direita, quando na verdade bastaria seguir reto. Se seguir a orientação da placa, o condutor vai acabar entrando no contorno do Mestre Álvaro e saindo em Cariacica. O trecho fica próximo à entrada do centro de detenção provisória e quem passa por ele sente a ondulação da pista. Com quase 20 quilômetros de extensão, o contorno do Mestre Álvaro foi inaugurado no dia 15 de dezembro do ano passado, com o objetivo de desviar caminhões pesados da BR-101, na chegada ao município da Serra, e assim reduzir o tráfego e o tempo de viagem na BR. Gente, o motorista vai ter que ter paciência mesmo, viu? O DENIT disse que a instalação de toda a sinalização será concluída até o final do mês que vem, então só com GPS ali, viu? Hoje é quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Muitas pessoas participaram da missa no Convento da Penha. A quaresma é um período de jejum, de reflexão para os católicos e preparação para a Páscoa. São 40 dias que antecedem a data que celebra a ressurreição de Cristo. Para fortalecer a fé, muita gente subiu o convento, participou das missas nas primeiras horas da manhã. Hoje também foi lançada a campanha da Fraternidade pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse ano o tema é Fraternidade e Amizade Social. Na mensagem, o Papa Francisco convida a todos a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a vida em sociedade e a nossa sobrevivência na Terra. Estamos precisando, né, gente?
TN2 encerra com essa bela mensagem. Bora pra casa, amanhã tem mais informação para você. Boa noite, até amanhã.